A gente vai começar agora, a gente vai iniciar, né, uma nova série nesse mês de novembro, né, uma nova série que a gente vai falar sobre mordomia cristã, né? Essa série do mês de novembro nós vamos tratar sobre mordomia cristã. Diga comigo, mordomia cristã. Né, mais uma vez para ficar mais bonito, 1, 2, 3, mordomia cristã. Né? Você sabe o que é isso? O que é mordomia cristã? Vamos entender um pouco mais nas próximas mensagens. Hoje eu vou estar dando início a essa mensagem. Vai ter mais 2 domingos aí pela frente, né, se eu não me engano, no mês de novembro, e que nós vamos tratar desse assunto de mordomia. E eu quero convidar você a ler comigo esse texto de Mateus capítulo 25. Vamos iniciar aqui no versículo 14, onde a gente vai falar aqui da parábola dos talentos. É uma parábola bastante conhecida, né? Quem já ouviu essa parábola aqui? Parábola dos talentos, né? Se você não ouviu hoje, você vai ouvir um pouquinho. E nós vamos entender um pouquinho do conceito de mordomia. Vamos entender um pouquinho o que é a mordomia cristã. É algo muito precioso. E aqui nesse contexto, Jesus está falando a respeito do reino de Deus. Né? Jesus está falando a respeito do reino de Deus. Ele está explicando, usando, né? Jesus sempre usava parábolas para explicar como é o reino de Deus. E nesse contexto aqui, desde o capítulo 24, Jesus ele já vem falando de uma série de histórias, onde ele está falando a respeito dos tempos do fim. Então, desde o capítulo 24, quando os discípulos perguntam, Senhor, como é que vai ser o fim? E Jesus começa a falar sobre várias coisas. Ele vai falando sobre a parábola da figueira, ele vai falando sobre a parábola do servo fiel e do servo mau, ele vai falando a respeito das 10 virgens na entrada desse capítulo, né, de 5 que eram virgens prudentes e 5 que eram virgens loucas, honestas, né? Então, e aí Jesus entra em mais uma parábola para explicar para nós esse entendimento do reino de Deus e como nós temos que estar preparados para a sua vinda. Amém? Então vamos ler aqui, quero convidar você a me acompanhar, caso você estiver sem Bíblia, vai projetar aqui no Data Show. Jesus está dizendo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Aqui nesse versículo está deixando claro uma coisa, que Jesus está falando dele mesmo. Quem é que se ausentou? Quem é, né? Que se ausentou do país e confiou os bens. O próprio Senhor está falando algo que é dele mesmo. E aí ele chama os seus servos e no versículo 15 diz: a um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, claramente, uma coisa você tem que entender, que o talento, né, não é uma habilidade. Né? Quando a gente fala de talento, está falando de dinheiro, ok? Essa palavra talento não é uma habilidade. Ah, que talento que essa pessoa tem para jogar bola. Não, eu não tenho esse talento, né? Esse talento, né, para jogar que nem o Neymar. Não é esse talento. O talento é uma unidade de medida, que fala de dinheiro, né? Então o Senhor entregou nas mãos desses servos uma boa quantia de dinheiro para cada um deles. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais para frente. Só para você entender o contexto. Você vai entendendo o texto aí. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Quero pedir perdão para os irmãos, volta e meia, eu tenho que tomar água, porque minha garganta está bem ruinzinha, tá? Então, depois de um tempo, ele voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2, disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Eis aqui outros 2 que ganhei.
Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento, disse, olha o que ele disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregado o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lance-no para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Aqui nessa parábola, então, a gente está aprendendo algumas coisas muito importantes a respeito, né, daquilo que o Senhor confia em nossas mãos. Está deixando claro que o Senhor confiou nas mãos de cada um desses servos uma responsabilidade de administrar. Eu queria trazer para você, antes de nós voltar para esse texto, para você entender um pouquinho do conceito de mordomia. O que é ser um mordomo? O que é mordomia cristã? Eu vou ler aqui com você algo aqui interessante. Mordomia cristã é como é chamada a responsabilidade de cada cristão em relação à administração dos bens espirituais e materiais outorgados por Deus a ele. Vou repetir aqui novamente, que a mordomia cristã é chamada a responsabilidade que cada um de nós tem em relação à administração dos bens, sejam eles espirituais ou materiais, que são dados por Deus. Então, nós entendemos que a mordomia é uma responsabilidade de administração. De administrar algo que não é seu. De administrar algo que te foi dado. Então a parábola dos talentos, ela está falando exatamente sobre isso. Onde o Senhor confia na mão dos seus servos os seus bens para eles cuidar. E aqui vai continuar dizendo, a Bíblia diz claramente que nós somos mordomos de Deus nessa terra. Se tudo o que somos e temos pertence a Deus, então devemos viver como bons mordomos. O dicionário Aurélio, ele diz assim, olha a definição de mordomo. O serviçal que é encarregado da administração de uma casa. Então, o mordomo, ele é um servo responsável, encarregado da administração de uma casa. Esse é o mordomo. Alguém que cuida, né? Imagina você, tem lá a tua casa, tem lá, né, os teus bens, tudo, e de repente você confia tudo que você tem, a tua conta do banco, teu dinheiro, teu carro, tua casa, tudo nas mãos de uma pessoa para administrar. Você pega assim, não, eu vou colocar aqui na tua mão, né? Rafael, agora você vai cuidar de tudo que eu tenho. Né? Usar o Rafael como exemplo, né? Ó, Rafa, você vai cuidar de tudo que eu tenho. Está aqui minha senha do banco, lá está o meu dinheiro, eu vou te dar aqui uma procuração, você vai cuidar de tudo que é meu. Você vai cuidar do meu carro, você vai cuidar da minha casa, você vai cuidar de tudo. Você vai fazer as compras, você vai no mercado, você vai deixar, né? O mordomo na época tinha que fazer tudo isso. Deixar a casa abastecida, deixar o carro com a gasolina, né, cheia, né? Tem um cachorro lá, tem que alimentar o cachorrinho. O mordomo na época ele não serve, ele fazia tudo. Ia lá no banco, pagava as contas, ou seja, o Senhor ele não se preocupava com nada. Ele colocava, confiava tudo nas mãos do seu servo. Ó, você que vai cuidar disso. Então esse é o conceito de mordomo. E aqui vai dizer assim, é alguém, né, o mordomo é alguém que cuida do que não é seu. E Jesus usou esse conceito de mordomia aplicando aos seus discípulos. Lá em Lucas capítulo 12, Evangelho de Lucas capítulo 12, no versículo 42 ao 46, Jesus vai falar sobre isso assim para nós. Lucas capítulo 12,
do 42 até o 46. Diz assim, Jesus respondendo, o Senhor respondeu, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? Ó, duas características de mordomo. Uma pessoa fiel e uma pessoa prudente. A gente vai falar sobre isso. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. 45. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo? Meu senhor demora para vir, e começa a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se. Né? Olha só que tipo de mordomo, né? E começa a espancar os empregados, começa a se embriagar e começa a comer tudo aquilo que era para ele estar dando para todo mundo, né? Servindo todo mundo. Vai dizer aqui o 46, virá o Senhor daquele servo, em dia em que não espera, em hora em que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Diga-se comigo, castigo severo. Está na tua Bíblia isso aí? Castigo severo. Se você não for um bom mordomo, querido, daquilo que te for confiado, a Bíblia está dizendo, a pessoa que não administra bem os bens daquilo que Deus te deu, o Senhor está dizendo, eu vou vir, eu virei, né, e haverá uma prestação de contas, haverá um tempo que o Senhor vai vir prestar contas de tudo aquilo que te foi dado. O Senhor, Ele vai diante de cada um de nós, Ele vai olhar para cada um individualmente, e vai haver uma prestação de contas, sobre tudo o que nos foi dado. Então aqui está dizendo, se você for um servo mau, negligente, e começa a espancar, tratar mal as pessoas. Aqui, amado, nós trabalhamos num contexto de ser discipulado, por exemplo. Então imagina que o Senhor te confiou nas tuas mãos um discípulo para cuidar. Né? Quem aqui já está cuidando de uma pessoa? Quem está cuidando de um discípulo? Levanta a mão aí. Só? Não, tem mais gente. Quem está cuidando? Levanta a mão, tem gente. Vamos lá. Ó, quem já está no discipulado? Ó. Entenda isso, Deus confiou nas tuas mãos uma responsabilidade de administrar a vida dessa pessoa. Deus confiou nas tuas mãos uma responsabilidade de cuidar bem, de dar a essa pessoa o sustento necessário para ela. Então você tem que cuidar bem dessa pessoa. Agora, nós falamos também do contexto do GC. Você tem um grupo onde você está liderando. Você tem uma equipe onde você está liderando. Como é que está a tua mordomia lá no teu GC? Você está tratando bem as pessoas que estão indo lá? Você está dando um bom alimento espiritual para essas pessoas? Você está cobrindo essas pessoas de oração? Você está realmente sendo responsável por aquelas vidas que o Senhor confiou nas tuas mãos? Porque você tem que entender que nós somos propriedade de Deus. As pessoas não são nossa propriedade. Então, quando Deus colocou alguém na tua mão, você tem que entender que nós somos propriedade de Deus. Ou seja, eu e você pertencemos ao Senhor, nós somos dele. Então, nós não temos direito de tratar as pessoas como a gente acha que tem que tratar. Nós temos que cuidar das pessoas como Deus quer que a gente cuide. Então, ser um bom mordomo é você fazer exatamente aquilo que o Senhor pediu para você fazer. Eu não tenho que chegar para o meu discípulo, para a minha discípula, e de repente começar, né, a desprezar, não vir no discipulado, desmarcar, e não fazer. Você está tratando mal. O mordomo tem responsabilidade. Uma pessoa que cuida de um GC, não é assim, hoje eu não tô, essa semana eu não estou a fim de fazer GC, pessoal, vamos desmarcar o GC, né? Não é assim. Não é assim que funciona. Você assumiu uma responsabilidade e um compromisso com Deus. Então você tem que entender que o teu compromisso como mordomo é ser fiel. Diga comigo, o compromisso de um mordomo é ser fiel. Querido, faça chuva ou faça sol, você está lá. Você está sendo fiel, você está encarregado de administrar aquele grupo. Então, querido, nós precisamos entender essas verdades. Jesus espera que os seus mordomos sejam fiéis e prudentes na administração do seu reino. Olha só,
uma pessoa fiel, o que é uma pessoa fiel? É aquela que não muda seu comportamento, que é firme, constante e perseverante. O que é ser uma pessoa fiel? É uma pessoa que não muda o seu comportamento. Ela é firme, ela é constante, ela permanece o mesmo em todo e qualquer lugar. Ela está aqui na igreja, ela não muda quando ela está aqui na igreja. Ela é assim aqui, ela é assim em casa, ela é no trabalho, ela é em qualquer lugar que ela vá, ela é firme. Ela não muda comportamento. Ela está lá com os amigos jogando bola, ela é a mesma pessoa. A pessoa que está lá jogando bola é a mesma pessoa que está aqui dentro da igreja. Ela é uma pessoa fiel. Se eu preciso mudar o meu comportamento aonde eu estou, então eu não sou fiel. Então nós temos que entender o que é fidelidade. Então é isso que define fidelidade, um mordomo fiel. Vou repetir mais uma vez. É aquele que não muda seu comportamento, que é firme, constante e perseverante. Uma pessoa prudente, de um modo geral, ela é uma pessoa capaz de evitar perigos desnecessários, agindo de modo cauteloso. A pessoa prudente, age de modo sensato, com paciência. É uma pessoa ponderada e calma. Ou seja, ela não sai dando cambalhota, fazendo coisa louca na cabeça. Ela tem paciência, ela sabe ouvir. Ela sabe escutar. Ela escuta uma coisa, mas ela pondera. Né? Ela é uma pessoa sensata, equilibrada. Isso é ser um mordomo fiel e prudente. A prudência é muito importante, querido, dentro do nosso serviço. É uma pessoa que tenha a paciência, né, para administrar os bens do seu Senhor. E um dos exemplos que a gente conhece muito bem na Bíblia sobre um mordomo, para ficar claro para você, é José. Né? José, ele é um homem que foi um exemplo de mordomia para nós. Vamos lá para Gênesis, capítulo 39, versículo 1. Vai contar a história de José para a gente. Quem está me entendendo aí diz amém? Você está conseguindo entender, meu irmão? Eu estou trazendo um conceito para você do que é ser um mordomo e o que é mordomia. Aqui eu vou dar um exemplo de um homem que praticou isso. José é um exemplo clássico. Existem vários exemplos na Bíblia, mas José é o que a gente mais conhece. Vai dizer aqui, ó, Gênesis 39, 1. José foi levado para o Egito. Lembrando, né, que a história de José começa com os seus irmãos, né, vendendo ele para uma caravana de ismaelitas, porque os seus irmãos tinham ciúme dele. Queriam matar ele, mas não vão matar, vamos vender José. Aí venderam José, que de repente José parou lá no Egito, como um escravo. E aqui entra a história. Que José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então ele estava aqui como um escravo. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Presta atenção nesses detalhes. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. Olha o nível de confiança que José tinha diante desse homem. O mordomo é uma pessoa digna de confiança. É muita confiança, querido. Potifar, ele era um escravo, ele chegou lá como um escravo. Mas Potifar começou a perceber que na vida de José havia algo diferente. Tudo o que ele fazia, prosperava. Aonde José colocava a mão, dava certo. Tudo o que José fazia, dava certo. E Potifar começou a perceber, esse homem tem algo diferente na vida dele. Eu vou chamar esse homem para administrar minha casa. E colocou tudo nas mãos de José.
Você vê que a confiança era tão grande que Potifar só se preocupava em comer. Só comer, né? Só chegava, você estava na mesa e comia. O resto, a confiança. Eu faço uma pergunta para você. Você é uma pessoa digna de confiança? Nós somos pessoas dignas de confiança? Porque é aí que está o caráter do mordomo. Alguém que pode colocar tranquilamente algo nas tuas mãos e você vai trabalhar conforme Deus quer. Pastor chegar para você e pedir algo, meu filho, você pode fazer isso para mim? Sim, vou fazer. Sabe? E fazer exatamente como o pastor pediu, ou como a pastora pediu. Sabe? Não é inventar. José não estava inventando nada, ele estava servindo. E fazendo tudo de acordo como Potifar queria. O servo, ele não fica inventando coisa. Ele faz somente aquilo que lhe é pedido. Então, querido, a bênção do Senhor está sobre a vida das pessoas que são fiéis. Você percebe que a bênção do Senhor estava na vida de José, e essa bênção tocava a casa de Potifar também. Então, querido, uma das coisas que nós temos que aprender, que a boa mordomia vai trazer um ambiente de bênção aonde você está. Então perceba, faça uma reflexão. Se onde você pisa e onde você está, o ambiente muda. Faça uma reflexão da tua mordomia. Onde lá no teu trabalho, você chega lá, o ambiente muda, a produção melhora, as coisas vão para frente. Você bota a mão na máquina, tudo dá certo, a produção vai, é uma coisa diferente. Você chega em casa, querido, tudo tá na bênção, porque a bênção, querido, ela é algo totalmente natural para aquele que vive em fidelidade. Então lá na tua família, meu irmão, como é que está essa questão da mordomia? Estamos administrando bem aquilo que o Senhor confiou dentro da nossa casa? Então aqui vai continuar dizendo, olha só, querido, uma coisa que vai continuar a história aqui. Então José era um homem fiel, amém? José era um homem fiel. E aí veio uma prova na vida de José. Versículo 7. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José. Olha só. A mulher do seu dono agora ficou interessada no José. Ficou interessado. Porque a Bíblia vai dizer que José era um homem de boa aparência. Era um homem bonito. A Bíblia, né? O homem não fala que o homem é bonito, mas eu, resumindo assim, era um homem bonito. É um homem de boa aparência. Então, o que aconteceu aqui? A mulher começou a olhar para José e ficou interessada nele. Versículo 8. Olha o que essa mulher diz. Venha para a cama comigo. Presta atenção no que é mordomia, você tem que entender. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nessa casa, porque eu estou aqui e tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a consciência de um mordomo, querido. O temor de Deus no coração desse homem. Ele estava num alto nível de confiança, mas ele não se aproveitou da sua posição. O mordomo, ele não se aproveita da sua posição. Você pode estar liderando um GC, você pode estar cuidando de um discípulo, você pode estar liderando uma igreja, mas você jamais tem que se aproveitar dessa posição. Porque você é um mordomo, você está cuidando de algo para alguém. E José entendeu isso, jamais vou tocar na senhora, jamais vou fazer isso. E aí ele vai dizer no versículo 10, ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos da casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e disse, venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido,
para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhe disse: vejam, o meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Olha a mentira da mulher agora, né? A mulher agora está inventando uma mentira para condenar José. Afinal, ele era um escravo. José, por ser fiel a Deus, ele fugiu. Ele não tocou na mulher. Ele não tocou nessa mulher. Ela conservou junto de si a roupa de José, até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: o escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, olha o que continua dizendo. Agora José está na prisão, por causa de algo que ele não fez. Ele não tocou na mulher, ele não quis pecar contra Deus. Essa mulher agora está mentindo, e ele foi para a prisão por causa disso. E agora José no versículo 21. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Presta atenção, meu irmão. Mesmo na prisão, José não deixou de ser fiel. Ele permaneceu o mesmo mordomo, mesmo estando no lugar da prisão. Ele não mudou seu comportamento. Lembra que eu falei? Fiel é aquele que não muda seu comportamento. Ele estava na casa de Potifar, era um bom mordomo. Agora ele foi para a prisão, ele continuou sendo o mesmo. Ele não mudou seu comportamento. E a bênção do Senhor estava com ele lá na prisão. A ponto de o carcereiro confiar nas mãos de José. Ele que era um preso, José era um preso. Mas a confiança era tão grande que o carcereiro confiava a José o cuidado de todos os presos. Ele fazia tudo o que se devia fazer. Olha o nível de confiança que um mordomo fiel tem que ter diante de Deus. Esse é o tipo de conceito que nós temos que carregar de uma mordomia. É um homem que não muda o seu comportamento. Tem muitas pessoas que querem, sabe, crescer, querem grandes ministérios, mas elas não estão dispostas a começar lá de baixo. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 10, vai dizer assim: aquele que é fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E aquele que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Querido, se você quer que Deus te levante, que Deus abençoe tua vida, você precisa aprender o caminho da fidelidade no pouco. Tem pessoas que querem crescer, mas não estão dispostas a ser fiéis, nem no mínimo que estão fazendo hoje. Nem no mínimo que estão fazendo hoje a pessoa está tendo fidelidade. Imagina, Deus vai confiar mais. É claro que não. A pessoa empurra com a barriga aquilo que ela está fazendo. E aí acha que não, agora, né? Deus vai me dar mais. Esse entendimento que nós temos que ter de mordomia, querido. Você tem que ser fiel em qualquer lugar que você esteja. Jamais mudar o teu comportamento, né? Uma das coisas que a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar para nós. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Essa palavra ali volta, encarregados, é despenseiros ou mordomos. É o mesmo significado, tá? Então, assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados, mordomos, dispenseiros do ministério de Deus. Versículo 2, versículo seguinte. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel.
O que se requer de um encarregado, de um mordomo? O que se requer de uma pessoa a quem Deus confiou seus mistérios? Fidelidade. Essa, querido, é a essência de uma mordomia. A fidelidade. E quando a gente pega, querido, agora voltando para o texto que a gente iniciou, e aqui eu fiz uma base para você entender mordomia, para você entender o conceito do que é ser um mordomo. Agora a gente volta para Mateus capítulo 25. E vamos analisar essa parábola aqui de novo. Então agora você entende o que é uma mordomia, você entende o que é ser um mordomo. Você entende que nós somos servos, amém? E o Senhor confia os seus bens a nós. A cada um de acordo com a sua capacidade. Olha para o teu irmão e diz assim: o Senhor confiou os seus bens a você. Amém? Confiou, olha só, confiança. O Senhor confiou. Agora você entende que você é um mordomo e que você precisa ser fiel com isso. Então você tem ali um talento. Sabe o que é um talento? Um talento é uma unidade de medida, que na época aqui, onde foi escrito, representa cerca de 30 a 35 quilos, por exemplo, de prata. 30 a 35 quilos de prata. Isso é um talento. Um talento é isso. É uma média. 30 a 35 quilos de prata. É uma coisa bem pesada, né? Imagina você com 35 quilos de prata na mão. E eu estava vendo no Google a cotação internacional da prata hoje. Está em torno de R$3.701. R$3.700. A prata. A cotação atual. Só para você entender, Então, imagina que um talento, que é 35 quilos, multiplicado por esse valor, essa pessoa que recebeu um talento, só para nós contextualizar, ela estaria recebendo hoje R$129 mil nas mãos. Né? Trazer um contexto para você, R$129 mil. Imagina? Hã? E Mateus? Marcos, eu olhei para o Marcos. Errei teu nome, desculpa aí. Né? Eu olhei para o Marcos e falei, Mateus, o Marcos. Imagina, Marcos, 129 mil, ó, pega aí, mano, você vai administrar isso para mim. É bastante dinheiro, não é verdade? Então, uma pessoa que recebeu um talento estaria... É só pela curiosidade, para você entender a contextualização dessa parábola. Então, ela estaria ali com... Eu estou arredondando os números, tá? Para ficar mais fácil. Aquele que recebeu 2 talentos seriam 70 quilos de prata. Eu vou usar prata, porque o ouro, né, daria milhões. O mais comum era prata. A pessoa ter talentos de prata. Então, 70 quilos de prata daria, para aquela pessoa que recebeu 2 talentos, R$259 mil. Nos dias de hoje. Um número arredondado. E aquele que recebeu 5 talentos, ele tem nas mãos 175 quilos. O que representa hoje R$648 mil. É bastante dinheiro, né, gente? Para administrar. Male a gente dá 50 pila para alguma pessoa. Né? Eu pego 50 aí, né? Imagina você botar 100 mil, 200 mil, 600 mil. Você vai cuidar disso para mim. Olha o nível de confiança, meu irmão. Então é só para você entender o que o talento representa. O talento, ele representa essa unidade, esse dinheiro. E aqui Jesus vai falar que cada um recebeu dele. O que tinha 5, imediatamente já foi trabalhar. E já multiplicou. Então Jesus está ensinando para nós algumas coisas, que nós precisamos multiplicar aquilo que nós recebemos. A mensagem da parábola é muito clara, é muito simples. Aquele que recebeu 2 fez a mesma coisa, já foi trabalhar. Ou seja, Jesus está ensinando assim para os discípulos, enquanto eu não venho, vocês vão trabalhar. Não é assim, Jesus vai voltar, então vamos cruzar os braços, vamos ficar aqui de boa, vamos sentar, ouvir a palavra. Não, enquanto eu não venho, eu me ausentei do país, eu vou voltar. Mas enquanto eu não volto, vocês trabalhem para mim. E vai chegar o dia da prestação de contas. Eu queria, amados, fazer uma leitura contigo desse texto de uma forma diferente. O que representa cada talento? O primeiro talento, aquele que recebeu 1, é o talento que representa a salvação. Eu quero falar de 3 áreas de mordomia que todos nós temos. 3 áreas de mordomia nesse texto. Aquele que recebeu 1 talento é aquele que recebeu o talento da salvação. Porque a salvação ela é individual, não é verdade? A salvação é individual. Eu não posso salvar minha esposa. Eu criei em Jesus e ela também precisa crer. Então, no dia que o Senhor voltar,
por mais que, né, por mais que você creu em Jesus, mas se o teu filho não creu, se a tua mulher não creu, se o teu pai e tua mãe não creu, eles não vão subir por causa de você. Porque, né, aquele que é salvo é aquele que crê. Então o primeiro talento diz respeito à nossa salvação. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 10, vai dizer assim, olha só, Apocalipse 7, 10. E clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Então pense na questão da mordomia. A salvação pertence para quem? A Deus, é algo que vem dele. E ele te deu isso. Quem que nos deu a salvação? Foi o Senhor. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, vamos ler junto também. Efésios 2, 8. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é o quê? Um dom de Deus. Você recebeu isso como um dom, como um presente. 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Então, querido, a salvação, muitas pessoas pensam assim, eu fui salvo, pronto, tudo certo. Não, querido, a salvação ela não é o fim, a salvação ela é o princípio. Diga comigo, a salvação não é o fim, a salvação é o princípio. O que eu preciso fazer então com a minha salvação? Desenvolver, multiplicar, trabalhar essa salvação, para que no dia do Senhor eu esteja preparado. É o que vai dizer aqui, ó, assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. O que é para nós fazer com a nossa salvação? Desenvolver, aperfeiçoar, trabalhar essa salvação. O que esse servo que tinha um talento fez? Ele escondeu o seu talento. Muitas pessoas estão sendo salvas, estão se escondendo. A família não sabe, os irmãos não sabem, ninguém sabe que a pessoa é salva. Ninguém sabe que a pessoa é salva, porque ela se esconde. Muitas pessoas, queridos, estão se escondendo, e isso não é desenvolver a salvação. Então, queridos, nós precisamos trabalhar esse talento que nos foi dado, para que a salvação ela seja manifesta, através das nossas vidas, amém? Então nós precisamos desenvolver o talento da salvação, que é uma responsabilidade de cada um. É uma responsabilidade de mordomia que cada um de nós tem, desenvolver a nossa salvação, amém? Segundo talento de mordomia, representa a nossa família. Segunda área de mordomia que nós temos, primeiro é a salvação, o segundo vai falar de família. 2, fala de, os dois se tornarão uma só carne. O número 2 representa unidade, representa família, né? 2 que se formam um. Então, querido, a Bíblia vai dizer para nós, lá em Josué capítulo 24, 15, o versículo que a gente conhece, Josué está dizendo assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A responsabilidade de um homem de Deus é levar sua casa a servir ao Senhor. Aqui eu quero falar com os homens especificamente. A responsabilidade, querido, que Deus delegou a nós como cabeça das nossas mulheres, de saber governar bem nossa própria casa. Querido, um mordomo é aquele que faz o que o Senhor estabeleceu. E hoje, querido, mesmo que estejam tentando trocar as ordens daquilo que é uma família, a palavra de Deus estabeleceu como que um homem deve ser. Um homem deve cuidar bem da sua esposa. A Bíblia diz que você, como mordomo homem, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então você tem ao seu lado uma mulher que você vai cuidar, vai amar, vai proteger, como um bom mordomo, porque ela não é sua, ela pertence a Deus. Ela é de Cristo. Então você tem que exercer a tua boa mordomia dentro da família. Você tem filhos, você precisa criar os teus filhos, a Bíblia diz, com toda a disciplina. Criando-os com toda a disciplina. Então muitas vezes, querido, homens não querem assumir o seu papel de responsabilidade de mordomos dentro de casa. Os homens estão fugindo do seu papel de responsabilidade. Porque, queridos, isso é uma seriedade. A mentalidade tem que mudar em nós.
E que eu estou falando só com os homens, amém, homens? É importante nós entender isso, querido. O homem, ele foi criado por Deus, lá no jardim. A Bíblia fala que Deus o criou, lá em Gênesis 2,18. A Bíblia diz que o homem estava só. E viu Deus que isso não era bom. E aí Deus levantou uma auxiliadora, que lhe fosse idônea, para estar com ele, para auxiliar, para trabalhar junto, para estar do lado, para cooperar junto com o ministério e com essa mordomia. Mas, querido, nunca mudou a essência de quem o homem deve ser. O homem, ele tem que ser o provedor, o protetor da casa, aquele que realmente vai lutar pela sua família. Graças a Deus, porque as mulheres hoje conquistaram uma posição muito boa, de trabalhar, de fazer várias coisas. Mas isso não significa que o homem tem que abrir mão da sua responsabilidade. O homem tem que cuidar da casa. Querido, isso é muito sério que na questão da família. Porque como é que você vai chegar diante de Deus? Ele vai, quando a Eva pecou lá no jardim, aonde é que Deus foi cobrar a responsabilidade? Foi na Eva? Hã? Deus foi aonde? Em Adão. Deus estava dizendo que a responsabilidade é tua, Adão. Você não protegeu tua mulher. Você não cuidou da tua mulher. Deus foi em Adão. Então, homens aqui nessa noite, no dia do acerto de contas, Deus vai em você. A respeito da tua família, Ele vai falar com você. A respeito da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, homens, Ele vai falar com você sobre a família. Então, a responsabilidade de você ser um homem que cuida bem do teu casamento, que cuida bem dos seus filhos, assim como fez Noé, lá em Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha o que Noé fez. Noé, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Noé se tornou um homem responsável pela salvação da sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O que Noé fez? Construiu uma arca para salvar sua casa. Ele foi obediente, ele foi um bom mordomo. Imagina, meu irmão, naquela época, Deus dizer, você vai construir um barco, vamos dizer que é um barco, né? Um barco, essa é a medida, essa é a madeira, né? E lá está Noé, anos e anos construindo aquilo, dizendo, vai vir o dilúvio, Jesus vai voltar. Ninguém acredita. De repente chega o dia, olha, entra aí que eu vou mandar a chuva, eu vou mandar o dilúvio. E não é porque foi obediente, porque foi um bom mordomo, ele salvou sua família. Ele salvou sua família. E a pergunta que eu faço, você está construindo dentro da tua casa, homem aqui nessa noite, uma arca que representa a salvação em Jesus da tua família? Você está construindo, você está guardando a tua família para que ela seja salva? Bom mordomo exige fidelidade. Então você tem que ser fiel no cuidado da tua casa. E a Bíblia fala também para as mulheres, que as mulheres elas têm que também se submeter aos seus maridos, como ao Senhor, né? A Bíblia também fala do papel das mulheres no seu papel de mordomia. A mulher dentro de casa, Jesus fala, a Bíblia diz, ela se submete, ela está lá sobre a mesma missão, ela está lá trabalhando junto com o seu marido. Então, e os filhos, o que a Bíblia fala dos filhos? Fala que os filhos têm que honrar os seus pais. Então a mordomia dos filhos dentro de casa é obedecer aos seus pais. Se você é fiel nisso, a bênção do Senhor vai estar sobre a tua vida. Quantos querem essa bênção na família, meu irmão? Fidelidade, você tem que ser fiel à tua esposa. Você tem que ser fiel ao teu casamento. Você fez uma aliança diante de Deus, diante do altar, dizendo, olha, eu vou ser fiel contigo na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, até que a morte nos separe. Então você declarou um voto dizendo que vai ser fiel. Então, querido, fidelidade até a morte. Fidelidade até a morte. Não é ser fiel, vamos ver, né? Minha mulher está enchendo o saco ali, né? Minha mulher está enchendo o saco. Eita. Não é assim. É a fidelidade, é o amor um pelo outro, é o cuidado que a gente tem que ter. A Bíblia vai dizer também... não, já li, perdão. O terceiro, vamos pular para o próximo aqui. O próximo talento, que fala dos 5, aquele que recebeu 5. O que isso significa? Quem recebeu 5 representa ministério.
5 na Bíblia fala de ministério. Efésios capítulo 4, versículo 11 diz que ele concedeu um para apóstolos, profetas, pastores, né, doutores e mestres. Doutores e mestres, evangelistas e mestres. 5 fala de ministério. Então o último talento, esses 5 representam o ministério. Então a primeira área de mordomia é a salvação individual. Segunda área de mordomia fala da tua família. A terceira área de mordomia fala do teu ministério, do teu chamado. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 17, o apóstolo Paulo vai escrever algo para um irmão aqui. Colossenses 4, 17. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A gente está vendo aqui uma carta que foi escrita por uma igreja. Perdão. Mas eu acho interessante que no final dessa carta, Paulo, ele vai falar para uma pessoa. Ele tem uma palavra para esse irmão, o irmão chamado Arquipo. O Espírito Santo move Paulo a escrever para esse homem. Dizer assim, meu irmão, você precisa atentar para o ministério que você recebeu no Senhor. Que você recebeu. Cumprindo bem a sua tarefa. Quantas vezes nós não estamos atentando para o ministério que Deus nos deu? Atentar. Você estar atento àquilo que Deus te deu. Muitas vezes a pessoa não está cumprindo o chamado que ela tem. Às vezes a pessoa não está cumprindo com o dom que ela recebeu. A Bíblia vai dizer lá, Paulo vai dizer para o seu discípulo Timóteo, lá em 2 Timóteo 4,5. 2 Timóteo 4,5. Paulo dizendo para Timóteo, mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Olha para a vida desse irmão abençoado e declare para ele nos olhos, cumpra plenamente o teu ministério. Diga para essa pessoa, para quem está ao teu lado, quem está atrás, cumpra plenamente o teu ministério. O ministério que você recebeu. O dom que você recebeu do Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que você precisa cumprir esse ministério. Você precisa trabalhar nessa tarefa. Você não pode esconder esse talento que Deus te deu. Esse talento, esse dom que Deus te deu para abençoar vidas. Você tem que cumpri-lo. Lá em Atos capítulo 20, versículo 24, um texto que eu amo muito, Paulo vai falar de algo muito precioso. Atos 20, 24. Paulo está dizendo assim, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Olha que Paulo está dizendo, em nada eu considero a minha vida por preciosa, desde que eu complete a minha carreira e o meu ministério. Paulo está dizendo assim, eu estou disposto à morte. Lá em Timóteo, Paulo vai dizer assim, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Um homem que foi fiel até o fim. Você está sendo fiel ao teu chamado, ao teu ministério que Deus te deu? Você está sendo fiel ao talento que lhe foi confiado? Talento da salvação, todos nós recebemos. Talento da família, né? A responsabilidade, talvez hoje você ainda nem tenha família. Você vai construir ainda uma família. Você aí está solteiro, quer casar, né? Mas você já sabe de uma responsabilidade. A família é uma responsabilidade, é uma mordomia que nós exercemos. E por último, vem o ministério. Essa ordem não se inverte. Você começa com a salvação. Você cuida da família, e aí você está apto para o ministério. Paulo vai dizer que aquele que não governa bem sua própria casa, como que vai cuidar da igreja de Deus? Então, para você ter um ministério efetivo e abençoado, você precisa primeiro governar bem a tua salvação, a tua família, e aí o ministério funciona. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, queridos, são essas 3 áreas de mordomia que eu queria deixar para você meditar nessa semana. E durante o GC dessa semana você poder compartilhar mais ainda. Uma mordomia da tua salvação. Desenvolva a tua salvação. Aperfeiçoa a tua salvação. Como eu faço isso? Querido, você que está no discipulado, permaneça firme. Aprenda.
Né? Você que ainda talvez não tenha fazendo discipulado, busque lá no teu GC, né? Fala com o teu líder, puxa, eu quero aprender, eu quero desenvolver minha salvação. Eu fui aqui na frente, aceitei Jesus, né? Eu recebi lá com o pastor Leandro lá os livros lá tão abençoado, mas eu quero aprender mais, eu quero desenvolver. E aí você, querido, que já é uma pessoa que tem a sua família, está casado, e você precisa agora, você entendeu, puxa, eu preciso cuidar melhor da minha casa. Minha casa está uma bagunça, eu preciso governar melhor minha casa. Eu preciso cuidar melhor da minha esposa, eu estou deixando ela sozinha todo o tempo. Eu preciso ficar mais perto dos meus filhos. Eu preciso ensinar meus filhos os caminhos do Senhor. E a responsabilidade, né, do pai e da mãe cuidar dos filhos. E quando você está em ordem com a salvação e com a família, o ministério, querido, vai fluir da tua vida. O dom do ministério vai fluir da tua vida naturalmente. Amém, meu querido? Coloca de pé. Vamos orar.